É de chorar, assim. É de chorar. Quando eu tive em Abbey Road, eu atravessei aquela rua umas 15 vezes e quase morri 2 vezes atropelado. Eu quase fiz que nem o Papa, de me agachar, só que tinha muita gente lá, eu não ia fazer isso, me agachar e beijar o solo. Né? Quando eu fui no Hyde Park, quando eu fui em Savile Road, pra gente que ama música com essa reverência que a música nos brinda, né? E com essa emoção que a música nos dá, realmente são lugares mágicos pra gente, né? É impressionante a força. A gente chega a sentir a energia assim desses locais. É Porque impressionante. a música são os lugares. É uma coisa difícil de História, explicar. A música é a atmosfera da onde que ela surge. Aí você vê a country music, Nashville, você vê Motown, Detroit, você total. vê o pessoal New Orleans, você vê o samba, você vê a bossa nova, o Rio de Janeiro, sabe? Se você é reflexo do canto, né? O canto Sim, é o reflexo do canto onde o cara vem. E eu sim. acho que isso é sensacional. Quando você tem a oportunidade de circular por Liverpool e conhecer aquela história. Eu tive muita sorte na vida de estar ali diversas vezes e conhecer. Eu tenho muito prazer de falar isso. Assim. A bandinha que eu participo entrou para o Hall da Fama do festival. Foi a primeira banda da América Latina a entrar no Hall da Fama de Liverpool. Então, isso é para a gente muito bacana, cara. E a oportunidade de ver coisas ali do Arco da Velha. E ir na casa de um e na casa do outro, e conhecer a cozinha onde a sala onde John Lennon e Paul McCartney se encontravam para compor Sabe músicas o na melhor? casa. Pô, isso desse tá Sabe o tudo me- pequenininho, tudo inho, cara, é tudo pobre. Eram pessoas pobres, cara. Isso a gente não pode esquecer. Essa pobreza, essa dificuldade de comer, de projeção de vida, projeção do que será no futuro a minha vida. Isso é que deu para eles os elementos que nós temos hoje, como 64 anos depois, como revolucionários. Porque a Total. história dele é a nossa história. A pobreza deles é a pobreza do terceiro mundo, a dificuldade, tudo que eles cantaram, que eles passaram, que eles executaram, reflete na grande maioria de todo esse planeta nosso, que nós somos um planeta pobre, ingrato, um sacaneando o outro brigando com um por idiotice. E tá vendo aí, a gente está em 2025 e tá essa besteirada de briga aqui, um falando mal do outro, um brigando com o outro. É isso que era aquele momento com muito mais dificuldade. Então, É, esses caras refletiram tudo o que o mundo precisava ouvir. E aí, encontrando elementos, as meninas são mais sensíveis do que nós, graças a Deus são mais sensíveis do que nós, e aí elas podem dizer, aí tem o amor, tem a paixão, tem o olhar, tem a cara bonita de um, tem a postura arrogante do outro, tem o menino que é mais tímido, tem outro que é mais engraçado, até essa harmonia natural que existia entre eles, a mecânica, o desenho existente entre eles, uma divisão muito clara. Isso não faz. Não é departamento de marketing que faz isso, é a natureza dos quatro, entendeu? O equilíbrio que. Isso é uma luz, cara, que bateu lá. Você não tem isso no Led Zeppelin, você não tem isso no Queen, você não tem isso nos Stones, você não tem nem a personalidade individual é conflitante, cara. É uma coisa louca isso. Eles são gavetas diferentes do mesmo armário. perfeito. Eu quero que as meninas me contem, Edu, o que elas têm ali de conhecimento, né? De tudo que elas leram, assistiram, vivenciaram e tal. O Paul não entra imediatamente nesse dia na banda. Né? Ele é convidado depois, não sei, algumas semanas depois e tudo. A gente já comentou, né? O John Lennon ficou no impasse. Chama o cara que é melhor do que eu musicalmente para tornar a banda mais forte, ou não chamo para eu continuar mandando aqui na galera e continuar a ser o líder, né? A gente sabe, obviamente, que graças a Deus ele resolve chamar e tornar a banda mais forte. Mas eu queria que as meninas comentassem, o Edu também, obviamente, mas eu queria ouvir das meninas isso. O Paul não entrou imediatamente, mas depois que entrou, como é que foi esse processo da amizade deles, de composição, de não sei o quê, até o que veio, né? Acho que Hamburgo forjaram eles assim, realmente de fato, para o que os Beatles viria a ser quando retornaram de Hamburgo e tal.
e depois a amizade dos dois, que como dois irmãos de profunda admiração, mas de desentendimentos, de brigas, de ciúmes e tudo. Quem gostaria? Casé, Fraga ou Sarmento? Posso começar, Mari? Quer começar? Quer falar? Pode começar. Tem uma coisa que o John fala, que eu acho legal. Ele fala que foi no dia que ele conheceu o Paul que as coisas começaram a se movimentar. Ele tinha plena ciência disso. Mesmo depois que ele ficou um pouco mais amargurado, ele ainda tinha ciência dessas coisas. Ele voltava e voltava às vezes, mas ele tinha essa ciência. Ele sabia que aquele era o parceiro que ele tinha escolhido para a vida dele, que ele iria fazer dar certo e que realmente deu. Ele sentiu isso desde o começo, mesmo com esse medo. Esse medo que ele teve foi só fruto da insegurança que a gente já sabe que ele tinha, né? Mas é legal de ver essa evolução dele. Uma coisa que acho que a gente não pode esquecer, e que aí entre um ano e outro, é pouco tempo de amizade que eles tinham, que daí a mãe do John veio a falecer, né? A Julia, ela estava lá no dia que os dois se conheceram. É uma figura importante que estava lá com as filhas também naquele dia, e a Julia falece, e esse, segundo o próprio Paul, é algo que os une ainda mais. Então eu acho que eles ainda estavam evoluindo na questão musical, escrevendo, como é que a gente ia fazer, o que a gente ia colocar na banda, o que a gente ia tirar, isso ainda estava crescendo, e vem o luto, e a forma como eles lidavam com o luto juntos, eu acho que isso pesa, às vezes, mais do que os interesses em comum ali no começo. Eu acho que isso pesou mais. O luto compartilhado, esse entendimento. E o Paul ainda fala que ele adorava a Julie, que ele se dava bem com a Julie. Então, esse olhar frente a frente nessa dor que fez eles crescerem ainda mais juntos. Porque o John ainda tinha o Stuart naquela época, que era bem próximo do John. Então, quando eles têm uma dor semelhante, eles se entendem de outra forma que o John não se entendia com o Stuart. E aí isso progride para a música, e aí chega onde a gente sabe que eles chegaram intelectualmente, criativamente, e quanto amor e dor de novo juntos. Eu acho que esse é um ponto importante que, né, já é no ano seguinte que isso acontece. Então, eu acho que não dá para pular esse momento. Triste, mas um momento que os uniu ainda mais. Até a forma, a questão da gente fala como eles se complementam, até a forma do luto, né, é um complemento, né? A forma que o Paul lidou com a morte da mãe dele, a forma que o John, né, lidou, foram formas completamente diferentes, mas a dor é a mesma, né? Então até nisso tem um complemento, né? Desculpa, Edu, te interrompi. Não, eu estou admirado. A Mari falou perfeitamente bem. Parabéns, obrigado. Obrigada a você. Eu ia tocar nesse ponto e exatamente... Lu, só um minutinho, só para eu explicar uma coisa para o Edu. Aqui no Pitadas do Sal, eu sou o John Lennon. Eu faço um canal sozinho e sou mais um canal entre vários no YouTube, ou chamo as pessoas foda que eu chamo para contribuir aqui e tornar o canal mais forte. Aprendi com o John Lennon isso. Vai lá, Lu. Eu ia tocar exatamente nesse ponto, que eu acho que é um ponto muito importante, e mais do que isso, acho importante a gente pensar, né, que assim, eu não me lembro exatamente aonde, que o John pensava sobre o Paul, falando, caraca, esse cara perdeu a mãe, né, que coisa triste, eu não sei o que eu ia fazer se isso acontecesse comigo. A Julia falava isso também, tadinho, ele perdeu a mãe, ela falava pro John. E eu acho que a gente tem que pensar também que quando a gente fala em luto compartilhado, a gente não está falando aqui necessariamente de um chorando no ombro do outro. Exato, muito bem colocado. Coisa muito de Boys Don't Cry, né? Tenho que ser forte. E esse luto é compartilhado através do quê? Da música. Né? E eu acho que é aí eles são de uma geração que não aceitaria, não podia ser fraco. Não podiam ser fracos. A condição deles de social não permitia que eles fossem fracos. Até a perda da mãe era alguma coisa que tinha que ser absorvido pelo moleque de 15 anos e ser levado à frente.
E eles riam também, né? Eles tinham aquele momento da tristeza que às vezes se tornava até sarcástica quando as pessoas vinham perguntar: e como tá sua mãe? Ah, ela faleceu. E a mãe do outro: ah, minha mãe faleceu também. E eles, até nessa crueldade, eles sabiam ter esse luto junto, que eles transformavam em às vezes uma piada interna entre eles. Olha lá, a pessoa tá falando essas coisas pra gente. Isso fez eles crescerem juntos, é inegável. Posso levantar uma questão aqui, Sal? Dá licença, meninas, que eu queria. Eu acho que a gente falou muito do respeito do John Lennon pelo Paul, Paul pelo John, um completando o outro, e que esse encontro é muito importante. Mas eu fico pensando, às vezes, no George Harrison. Eu acho que se não existisse o respeito e admiração do Lennon pelo Paul, pelo conhecimento musical do Paul McCartney, pelo estilo, pela forma, pela maneira que ele encarava a música, eu acho que John Lennon jamais aceitaria um moleque como George Harrison numa banda.